Outro detalhe, o autor requer o depoimento pessoal do réu e o réu do autor. O autor não pode ingressar com a petição pedindo o depoimento pessoal dele. Juiz, eu quero ser ouvido pelo amor de Deus. Não precisa, ele já tem lá as suas alegações apresentadas por escrito. Então, ele pede da parte contrária. É sempre assim. O autor pede do réu, o réu vai requerer o depoimento do autor. Quanto às testemunhas, que poderíamos aqui ficar horas falando só de prova testemunhal, lembre-se que a testemunha, ela é uma pessoa imparcial, ela não pode ter nenhum envolvimento direto com a causa, sob pena do seu depoimento não ser considerado, é muito importante, a testemunha tem o compromisso de dizer a verdade. É isso mesmo, ela tem o compromisso de dizer a verdade, sob pena, sabe do quê? De ser processada por crime de falso testemunho. Mas quem vai avaliar se ela fala ou não a verdade? O juiz. Tudo se desenvolve durante a audiência de instrução. Tudo é resolvido imediatamente. Daí, por ser tão dinâmica a produção dessa prova testemunhal e das provas orais em geral, por ser tão dinâmico, chama tanta atenção de toda a sociedade. Toda e qualquer novela tem lá uma audiência, tem lá uma testemunha, tem lá a oitiva do juiz, né? Toda novela, todo seriado, você vê isso toda hora. E por isso que gera muitas curiosidades. Ok? Claro, são poucas palavras, mas palavras importantes acerca das provas em espécie. Você ficou com dúvida? Poxa, que bom que você ficou com dúvida. Aula boa, programa bom, como esse que nós desenvolvemos, é aquele que você sai com mais curiosidade, é aquele que você sai com gostinho de quero mais, não é? Presta atenção, se for com dúvida, você vai mandar um e-mail, provafinal@lfg.com.br. Se você quiser, e faço também um convite, visite o nosso site www.lfg.com.br. É um portal jurídico com inúmeras informações de seu interesse. Você quer saber mais? Está com aquele gostinho de quero mais? Está com aquele gostinho? Então aguarde, lá vem o segundo bloco. E você sabe que é o meu bloco preferido, Pergunte ao Professor. Até daqui a pouco. Pronto, chegou. Olha o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. São perguntas dos nossos alunos acerca do tema do dia. Vamos falar um pouco mais sobre as provas? Vamos? Então, olha, preste atenção na primeira pergunta. Professor Fábio Mena, o que são documentos novos? Uma pergunta pertinente e é interessante que eu abordei essa questão um pouco no primeiro bloco. Um pouquinho no primeiro bloco. Vamos aprofundar? Veja bem, os documentos são importantes, os documentos são essenciais dentro de um caso concreto. O documento é uma prova de muita força dentro do processo. Mas é importante ressaltar que não existe hierarquia entre as provas. Não existe. Não existe uma prova mais importante do que a outra no sistema do Código. Agora, é claro que dentro de determinados casos, umas são mais relevantes do que outras. Por exemplo, se eu estou discutindo a compra e venda de um imóvel, é muito importante o quê? O contrato, que é uma prova, evidentemente, documental. Ora, se eu possuo esse contrato no momento que eu vou promover a ação, eu devo apresentá-lo junto da petição inicial. Claro, eu já tenho o documento, promovo a ação e apresento junto da petição inicial. Mas bem, o que vai acontecer se o autor não juntar esse documento na petição inicial? Preste atenção. Se ele já possuía esse documento, sabe o que vai acontecer? Preclusão. Ele não poderá mais apresentá-lo durante o processo. O mesmo acontece com relação ao réu. Vamos imaginar que o réu, numa contestação de uma ação de cobrança, alegue que foi feito um acordo entre as partes
e que ele tem um instrumento particular desta transação. Ok? Só que no momento da contestação, ele não apresenta o documento. Peraí, ele disse na contestação que tinha o documento, agora não junta? O que aconteceu? Preclusão. Daí por que cabe às partes juntar os seus documentos na inicial e na contestação. E aí uma particularidade da prova documental. A prova documental, ela é produzida na fase postulatória do processo, que é a primeira fase, que vai de inicial até resposta do réu. As demais provas, geralmente, são produzidas na fase instrutória, que é a terceira fase de uma ação de conhecimento. Então, os documentos são já produzidos logo na primeira fase. Acontece que podem existir, então, esses documentos novos, em atenção à pergunta do nosso aluno. Os documentos novos, então, como eu já disse, são aqueles documentos ou que eu não tinha acesso na fase instrutória, ou então que surgiram depois da apresentação da inicial da contestação. Isso acontece? Acontece. Muitas vezes, quando eu promovo uma ação para discutir um contrato de financiamento com um banco, um empréstimo bancário, sabe esses empréstimos que você faz no caixa eletrônico? Né? Você coloca o seu cartão, aparece lá, linha de crédito, empréstimo pessoal, aperte aqui, né? E aí, como ele tem verdadeira alucinação por dinheiro, você fala, tá fácil, pega, você aperta o botão no caixa eletrônico, e aí você fez um empréstimo, né? De R$1.000 em 12 vezes. Aí você fala, isso eu vou pagar fácil, 12, vai dar 12 de R$100 por mês, né? Como se não tivesse muitos juros. Ora, você que já fez esse tipo de empréstimo, você tem o contrato em mãos? Não tem. Você não tem o contrato em mãos. Esse contrato você tem que requerer junto à sua agência, junto ao gerente. Mas, muitas vezes, no momento em que o consumidor, que o indivíduo que fez esse empréstimo, vai promover a ação, ele não tem o contrato. Ou porque o banco não forneceu, ou porque, na verdade, o gerente disse que nem existia, ele não tem o contrato. O máximo que ele tem é um extrato lá da conta dele, dizendo que ele tomou o empréstimo. Mas, pelo fato dele não ter o contrato, ele não vai promover ação para discutir os juros abusivos desse contrato, desse financiamento? Claro que sim. Então, ele promove a ação sem o contrato. E fala, juiz, olha, não apresento o contrato porque eu não tenho. Só que durante o processo, o banco fornece o contrato. Lá no desenvolvimento do processo. Ele pode apresentar esse documento agora? Pode, é um documento novo. Novo, porque ele não tinha acesso naquele momento. O mesmo pode ocorrer com documentos que não existiam. Documentos que não existiam. Certidão de óbito. É um caso clássico. E é o presente de certidão de óbito posteriormente. O cara faleceu depois. Não existia aquele documento. Escrituras públicas de compra e venda de imóvel, apresento depois, tudo bem, é um documento novo. Só que eu vou ter que convencer o juiz de que aquele documento é efetivamente novo. Porque se eu não convencer o juiz de tal situação, o juiz vai falar assim, não junte, indefira a juntada. Esse é o detalhe, depende do juiz. Entenderam? Então, essa questão do documento novo é relevante. Muitas vezes um processo, ele acaba sendo definido por conta desse documento novo. Ok? Viu como é boa? Viu que questão interessante? Viu como é bom? Vamos lá, vamos ver a segunda. Vamos lá, segunda pergunta. Professor, criança pode prestar depoimento em juízo? Ela pode ser testemunha? Criança pode prestar depoimento em juízo, ela pode ser testemunha? Esse tema é atrelado ao nosso dia a dia, né? Atrelado ao nosso dia a dia. Hoje aparece nos grandes programas aí de televisão, que nós conhecemos também, várias situações em que uma criança foi ouvida no fórum, que uma criança foi ouvida na separação dos pais, que uma criança é ouvida também na guarda, muitas vezes ela vai dar a sua posição, quem ela prefere, o pai ou a mãe, e aí fica uma certa confusão.
Então presta atenção.